Nesse vídeo eu vou falar sobre as piodermites, que são infecções bacterianas da pele, e elas são da pele de seus anexos, tá, pessoal? E elas são consideradas primárias quando elas são originadas na pele e secundárias quando elas tiverem sido iniciadas em outro órgão. Então vamos começar falando aqui sobre o impetigo, que é a infecção bacteriana da pele mais comum na faixa etária pediátrica e é uma infecção superficial da epiderme. Tá, pessoal? Ela pode ser facilitada aí por condições, ela tem relação, né, com condições de má higiene, com aglomeração, ferimentos mal cuidados. Pode ser secundário também, pode vir, né, depois de um eczema, de uma escabiose, que no caso seria uma impetignação, tá? E lembrar que o impetigo ele pode ser classificado em dois tipos, que é o bolhoso e o não bolhoso. Vamos começar então falando do impetigo não bolhoso, que ele é o mais comum, corresponde a 70% dos casos de impetigo, e desses 70%, né, que serão impetigo não bolhoso, a maioria serão causados pelo Staphylococcus aureus, tá? Cerca de 60% dos casos, e desses 35% vem associado ao Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né? Então prestar bastante atenção nisso aí, lembrar lá da GNDA pós-streptocócica, enfim. As lesões, pessoal, do impetigo não bolhoso, elas geralmente se iniciam em face e nos membros. Elas são vesículas sobre base hiperemiada, que elas são muito vesículas ou pústulas, tá? Elas têm uma parede muito fininha que costumam se romper muito rápido, e por conta disso elas acabam não sendo vistas, essas vesículas ou pústulas. E aí elas vão liberar um conteúdo que vai secar e vai formar uma crosta espessa, que vai ter uma cor acastanhada ou mel, tá? Cor de mel. E o impetigo não bolhoso, ele geralmente não vem acompanhado de sinais sistêmicos, mas eles podem acontecer. Então essa criança pode apresentar febre, pode apresentar adenopatia regional e pode apresentar também uma linfocitose, uma leucocitose, né, ao hemograma. A evidência de nefrite aguda, né, da GNDA pós-streptocócica nessas crianças que são portadoras do impetigo é baixinha, cerca de 2 a 5%, se eu não me engano. Isso, cerca de 2 a 5% somente das crianças vão evoluir com a GNDA pós-streptocócica, né, com essa síndrome nefrítica. E ainda não existe, pessoal, qualquer evidência de que o tratamento adequado dessas crianças vai impedir com que elas evoluam aí com a síndrome nefrítica. Sobre o impetigo bolhoso, pessoal, ele é desencadeado pelo Staphylococcus aureus, tá? E essa bactéria ela vai produzir uma toxina, que é a toxina A, que é a responsável pela formação de bolhas ali na epiderme daquela criança. Tá? Cerca de 90% das crianças que vão desenvolver o impetigo bolhoso, 90% são crianças com menos de 2 anos de idade, tá? Então é um dado aí bastante significativo. Em relação à evolução dessas lesões, elas podem se disseminar aí praticamente pelo corpo inteiro, tá? Podem surgir no corpo inteiro, e elas são inicialmente vesiculares, vão evoluir para bolhas com diâmetro de aproximadamente entre 1 a 5 centímetros. O conteúdo dessas lesões inicialmente são claros, tá? Mas logo eles evoluem para um aspecto turvo, tá? Aqui no caso do impetigo bolhoso, essas bolhas também irão romper e formar crostas, tá? Só que as crostas aqui são mais fininhas, não são espessas como são lá no impetigo não bolhoso. Podem ser também acastanhadas e não tem relação com a adenite local. O tratamento do impetigo, pessoal, independente de ser bolhoso ou não bolhoso, é feito através da lavagem, da limpeza do local com água e sabão e remoção das crostas. Tá bom? Nos casos de impetigo, quando eles são bem localizados, a gente pode estar fazendo uso de antibiótico tópico, e as opções aí que nós temos é a gentamicina, neomicina, mupirocina, sendo que a mupirocina é o antibiótico de escolha para esses casos aqui de impetigo, tá? Mas devido ao seu preço, ao seu custo que é mais elevado, a gente pode entrar também com a gentamicina, neomicina, são boas opções terapêuticas aí. Em relação ao tratamento sistêmico, né, pessoal, entrar com antibiótico via oral para essas crianças, a gente vai estar fazendo nos casos em que o impetigo dela for muito disseminado, estiver localizado ali em regiões onde há uma dificuldade de estar fazendo uso do antibiótico tópico, como por exemplo aqui próximo à boca, e em casos em que a gente suspeitar que a lesão daquela criança é mais profunda. Tá bom? E como opções que a gente tem aí, né, pessoal, o clavulin, né, a amoxicilina com clavulanato. As crianças alérgicas à amoxicilina, a gente pode entrar com eritromicina, e a cefalexina também é uma opção. Então você vai tratar essas crianças, né, e se elas não apresentarem uma melhora significativa das lesões dentro de 5 a 7 dias, é necessário a gente reavaliar o tratamento,
lembrando aí dos estafilococcus meticilino resistentes, né, em que a opção terapêutica de escolha passa a ser a clindamicina. Aquelas crianças que apresentarem um impetigo estafilocócico recorrente, né, a gente tem que fazer uma avaliação quanto à colonização da cavidade nasal dessas crianças pelo estafilococcus. Falando agora sobre o ectima, é uma infecção muito semelhante ao impetigo não bolhoso, tá? Só que ela é mais crônica, né? Ela vai evoluindo aí gradualmente para uma lesão mais profunda. E está associada com outras lesões que geram prurido, né? Bastante pruriginosas, como por exemplo a escabiose, a pediculose e a picada por insetos. Então as lesões características aí da escabiose, pessoal, são o seguinte: essa criança ela vai apresentar ali, a princípio, pequenas vesículas ou pústulas, que rapidamente elas vão evoluir para múltiplas úlceras, que tem aí aproximadamente 3 a 4 centímetros de diâmetro, associados a uma crosta também, tá? Bastante aderente e espessa. O ectima gera lesões dolorosas que se localizam ali em região de nádegas, de coxas e de pernas, geralmente em número inferior a 10 lesões, tá? É incomum ultrapassar 10 lesões. E ela evolui deixando cicatriz, ao contrário lá do impetigo, né, pessoal? Lembrando aqui que o ectima ele gera lesões mais profundas, tá? Então por isso acaba deixando cicatriz. E é mais comum em pacientes imunocomprometidos. O principal agente causador do ectima é o Streptococcus pyogenes, mas a gente costuma achar aí também o Staphylococcus aureus como um agente secundário. Para tratar o ectima, pessoal, é antibiótico sistêmico, semelhante ao tratamento do impetigo. A gente vai fazer também aquela orientação da mãe, né, da criança, está fazendo a lavagem do local ali, né, a limpeza do local com água e sabão e remoção das crostas. Sobre o ectima gangrenoso, ele é classicamente associado à sepse, pessoal, por pseudomonas, mas ele pode estar associado também a outros germes gram-negativos. As lesões características do ectima gangrenoso, elas evoluem de eritema para necrose em cerca de 12 a 18 horas e na maioria dos casos elas têm uma localização ali na região perineal e na região. Nas situações em que houver a suspeita do ectima gangrenoso, a gente tem que solicitar para aquela criança uma hemocultura e, se for possível, a biópsia da pele afetada. Claro que a gente vai entrar aí com uma antibiótico-terapia o mais rápido possível, né, com uma grande cobertura, principalmente cobertura para pseudomonas. Como opção aí a gente tem o aminoglicosídeo, tá? E o desbridamento da lesão sob anestesia local também fica recomendado. Sobre a foliculite, furúnculo e carbúnculo, pessoal, eles dizem respeito a um processo inflamatório da unidade píleo-sebácea, e essa inflamação pode ser superficial ou profunda. Nas situações em que ela for profunda, ela vai evoluir também, deixando cicatriz. A foliculite superficial é causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. A manifestação clínica dela inicialmente são pequenas pústulas, né, que também vão se romper e formar crostas. Elas se manifestam principalmente na região de face, né, preferencialmente ali na região perioral, nas extremidades, e pega também a região de couro cabeludo, né, como todo mundo já sabe. As lesões, pessoal, pustulosas, né, da foliculite superficial, elas têm um centro ali branco-amarelado, elas são geralmente agrupadas e melhoram muito rapidamente. Sobre o ordelo ou o tersol, né, como ele é popularmente conhecido, ele é também causado pelo Staphylococcus aureus. Ele pode ser interno ou externo, dependendo da glândula que ele acometeu. A manifestação do ordelo é uma pápula eritemato-edemaciada, então ela é vermelhinha e vai estar um pouquinho inchada também, e pode estar associada a uma drenagem de secreção. Sobre o furúnculo, como eu já comentei com vocês, é também uma infecção estafilocócica, né, ali do folículo piloso e da sua glândulazinha sebácea anexa. A manifestação clínica do furúnculo, como muita gente já conhece, né, infelizmente, é um nódulo eritematoso, então um nódulo vermelho, né, avermelhado, que é bastante doloroso, e ele vai aumentar de tamanho, né? Com o tempo, conforme vai desenvolvendo, ele vai se tornando flutuante. E no finalzinho, né, como muita gente já sabe também, vai haver uma liberação daquele material necrótico central que a gente chama de carnegão, tá? Aquelas pessoas que têm muitos furúnculos, né, furúnculos aí de repetição e vários, a gente chama de furúnculo antraz ou carúnculo. É uma lesão desencadeada por vários furúnculos, tá? Então é uma lesão muito dolorosa, e a secreção purulenta dela pode drenar ali por vários orifícios.
Essa infecção ela acontece mais em indivíduos que têm um comprometimento da imunidade, né, indivíduos com imunodeficiência, principalmente com o comprometimento aí da função dos neutrófilos. Falando agora sobre o tratamento, no caso do furúnculo, a maioria tem uma resolução espontânea com uma boa higienização local. Nas situações em que isso não acontecer, a gente pode entrar ali com antibiótico-terapia tópica, né? A gente entra com a mupirocina. Se for insuficiente ou se as lesões forem muito disseminadas, a gente entra também com antibiótico-terapia sistêmica. Os antibióticos de escolha são os mesmos antibióticos utilizados para o tratamento do impetigo. Então, a gente tem amoxicilina com clavulanato, eritromicina, cefalexina. Sobre o tratamento do ordel, a gente vai entrar com compressas mornas ali no local. E nos casos em que forem necessários, a gente vai estar indicando a incisão cirúrgica. O tratamento do furúnculo, quando ele é mais pequenininho, né, mais superficial, a gente pode também tentar ali a realização de calor local e uma boa higienização. Se ele for maior, né, o furúnculo for grandão, ou em casos de carúnculo, né, que é uma lesão desencadeada por vários furúnculos, como eu já expliquei para vocês, a gente indica a drenagem cirúrgica. Tá? E em relação à antibiótico-terapia sistêmica, a gente vai entrar se houver celulite ali ao redor da lesão ou nos casos em que esse indivíduo evolui com fome. Sobre a furunculose recorrente, a gente tem que lembrar que esses indivíduos provavelmente são portadores ali são colonizados, né, por Staphylococcus aureus na região de narinas, de dobras e na região perineal. Tá? Lembrar também de algumas patologias ou condições que podem desencadear uma imunossupressão nesses pacientes. E para tentar diminuir essas recorrências, a gente vai então orientar esse indivíduo a estar fazendo uso da mupirocina, né, ali em região de narinas, de unhas e nas áreas de dobra. Tá? Nas situações em que isso for insuficiente, a mupirocina nessas regiões elas reduzem em cerca de 50% das recorrências. Quando for insuficiente, a gente entra com a clindamicina. A erisipela é uma infecção da epiderme, da derme, do tecido celular subcutâneo superficialmente, principalmente causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E ela vai se manifestar, pessoal, como placas eritematosas, bastante dolorosas, tá? Elas são também bem delimitadas, né? As extremidades delas são bem delimitadas e elas têm bordos elevados e endurecidos, que conferem àquela lesão um aspecto muito semelhante a uma casca de laranja. Elas vão se expandir ali perifericamente. Em cerca de 2 a 3 dias a gente vai ter o surgimento ali de bordas bem delimitadas, tá? 2 a 3 dias após o surgimento de sintomas inespecíficos, que pode ser uma febre, náuseas. Na maioria dos casos da erisipela a gente consegue observar uma porta de entrada, né? Que pode ser qualquer tipo de lesão, uma úlcera, lesões secundárias a traumas, a picadas de inseto. O tratamento da erisipela vai depender se o caso é mais leve ou se é um caso mais grave. Em casos mais leves, a gente pode estar tratando esse indivíduo ambulatorialmente mesmo, né, por antibiótico via oral. No caso, continua sendo, né, os antibióticos de escolha, a eritromicina, a amoxicilina ou a cefalexina. Em casos mais graves, a gente vai entrar com antibiótico EV, tá? Então, a gente vai internar, vai entrar aí com a oxicilina, a cefalotina ou a penicilina. Tá? O tempo de duração do tratamento varia entre 10 a 14 dias, vai depender da evolução desses indivíduos. Aqueles em que a gente iniciou um tratamento parenteral, que evoluíram com uma melhora significativa aí dentro de 24 a 48 horas, a gente pode liberar esse paciente, né, e acompanhá-lo ambulatorialmente mesmo com antibiótico-terapia via oral. A celulite é uma infecção que vai acometer também a epiderme, a derme e o tecido celular subcutâneo, só que o acometimento desse tecido, né, celular subcutâneo, ele vai ser mais profundo em relação ao que acontece com a erisipela. Tá? A celulite ela é caracterizada por dor, por rubor, por calor, né, a hiperemia dela não vai ser bem delimitada como acontece na erisipela. Além dessas manifestações locais, pessoal, na celulite, essa criança ela pode cursar também com mal-estar, febre, pode ficar toxêmica, né? Enfim, as mesmas manifestações que podem acontecer também ali na erisipela. E pode acontecer também aqui na celulite o surgimento, em alguns casos, tá? O surgimento de vesículas, bolhas ou de pústulas também. Os principais agentes causadores da celulite são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. E para tratar, a gente vai fazer, nós temos também duas opções, pode ser ambulatorial ou parenteral, né? A gente pode entrar com antibiótico EV para essas crianças.
Nos casos mais tranquilos, a gente pode tratar essa criança ambulatorialmente com amoxicilina e clavulanato, né, o clavulin, eritromicina ou a cefalexina. E em casos mais graves, celulite mais extensa, na situação que a gente não consegue delimitar aquela celulite, ou em recém-nascidos ou lactentes jovens, a gente vai internar essas crianças, tá bom? E vamos entrar aí preferencialmente com a oxacilina ou com a cefalotina, tá bom? Aquelas crianças que vão melhorar, vão apresentar melhora dentro de 24 a 48 horas, a gente pode dar alta aí com antibiótico via oral para ela continuar em casa. Vamos falar agora sobre celulite orbitária e pré-septal, que são duas condições frequentes na pediatria, e além disso elas podem ser muito graves e gerar muita complicação, tá? Principalmente a celulite orbitária, que é mais grave do que a pré-septal. A celulite orbitária ela vai acometer ali depois do septo orbital, vai pegar também o tecido muscular e adiposo dentro da órbita e dentro da órbita óssea, tá? E como eu já falei para vocês, ela é mais grave do que a celulite pré-septal, que ela vem anterior então, né, ao septo orbital, e vai pegar ali o tecido mole, vai cometer os tecidos moles próximos à órbita. Então, de maneira geral, a celulite orbitária ela vai pegar os tecidos, vai cometer os tecidos dentro da órbita e a pré-septal próximos ali à órbita. Vamos começar falando então sobre a celulite pré-septal, que vai, felizmente, corresponder a grande maioria dos casos, a 94% das vezes. E só que existe o porém, né? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer, pode ser muito difícil fazer uma diferenciação entre a celulite pré-septal e a orbitária. As duas podem cursar aí com eritema e edema dos tecidos próximos à órbita, né? E essa criança ela pode ou não cursar com febre, nas duas situações. Os agentes mais comuns aí na celulite pré-septal pode ser o pneumococo, que vai infectá-la através de uma via hematogênica ou por contiguidade ali dos seios paranasais, e outros agentes também muito comuns são o Streptococcus pyogenes, o Streptococcus pyogenes e o Staphylococcus aureus também numa situação de pós-trauma. A solicitação da tomografia nos casos de celulite pré-septal é um pouco controverso, alguns defendem, outros não, mas de maneira geral existem algumas indicações aí para a gente estar fazendo a solicitação da TC. Então, quais são elas? Quando não houver melhora após 24 horas de tratamento antibiótico endovenoso, quando houver sinais ou sintomas de envolvimento do sistema nervoso central, quando houver consideração de uma drenagem cirúrgica, quando houver suspeita de celulite orbitária, né, o que não é incomum, já que é difícil a gente estar fazendo essa diferenciação, e quando não houver condições de uma boa avaliação da visão, né, como por exemplo nas situações em que a criança é muito pequenininha, tem menos de 1 ano, a gente vai pedir também a TC. Em relação ao tratamento da celulite pré-septal, vai depender do estado daquela criança, como sempre, né? Aquela criança que tiver uma infecção tranquila, que ela está bem, né? Não tem sinal de toxicidade sistêmica, essa criança tem mais de 1 ano de idade, tem evidências ali de uma porta de entrada, né? Que vai tá falando para você que aquela infecção aconteceu secundário a uma lesão traumática. Se ela estiver também adequadamente vacinada contra o hemófilos influenza do tipo B e pneumococo, você pode então considerar tratá-la ambulatorialmente. Os antibióticos de escolha continuam sendo a cefalexina nas doses de 100 mg quilo dia, ou a amoxicilina com clavulanato, sendo aí a dose de amoxicilina de 50 a 90 mg por quilo dia. Tá? Nas situações em que essa criança tratada ambulatorialmente não melhorar dentro de 24 horas, a gente interna, tá? Iremos interná-las e entrar com a oxacilina na dose de 200 mg por quilo dia, sendo o tempo recomendado para o tratamento da celulite pré-septal por volta de 10 dias. Pessoal, estou gravando esse vídeo numa sexta-feira e como eu moro próximo à Praça Central, na verdade a Praça Central aqui da minha vila fica na frente da minha casa, fica essa barulheira insuportável. Então, mais uma vez, gente, vamos gravar no meio do barulho, não tem outro jeito. Então tá, sobre a celulite orbitária, pessoal, a sinusite aguda é a principal causa, tá? Principalmente a sinusite etmoidal, e é justamente por isso que a celulite orbitária ela vai pegar crianças maiores, tá bom? Outras causas possíveis da celulite orbitária são traumas e cirurgias oculares.
Os principais agentes causadores da celulite orbitária são o Staphylococcus aureus, o pneumococo e o Haemophilus influenza. Existem outros agentes também menos comuns e ela pode ter também uma natureza polimicrobiana, ok? Então essa criança ela pode cursar com dor, com eritema, com edema. A dor, a movimentação dos olhos ela é mais frequente na celulite orbitária, mas ela pode acontecer também na celulite pré-septal. Os pontos que diferenciam, vão ajudar a gente na diferenciação entre uma e outra, é que na celulite orbitária a gente vai encontrar os seguintes sinais, que eu vou ler aqui para vocês. Então, proptose, deslocamento lateral do globo ocular, limitação dos movimentos oculares, visão dupla, que é uma diplopia, e a perda da visão, que vai indicar aí um acometimento do ápice orbital. Em casos de suspeita aí de celulite orbitária, a gente vai ter que fazer a solicitação de uma hemocultura para essas crianças antes de se iniciar o tratamento, tá? Pede TC também para verificar qual que é a extensão das lesões. E a gente vai ter que desconfiar de um acometimento intracraniano, pessoal, nas seguintes situações. Em caso de oftalmoplegia, alteração do estado de consciência, paralisia do nervo intracraniano contralateral e nas situações em que essa criança vai apresentar uma celulite orbitária bilateral. Sobre o tratamento da celulite orbitária, pessoal, todos os indivíduos deverão ser internados, tá? Receber antibiótico-terapia parenteral aí. E os antibióticos de escolha devem ser a ceftriaxone na dose de 50 mg por quilo dia, de 12 em 12 horas, associada à oxacilina nas doses de 200 mg por quilo dia, dividida aí em 4 tomadas ao dia, de 6 em 6 horas. Então a gente pode também, da mesma forma como já comentei aqui em outros casos, a gente pode começar um tratamento parenteral. Se essa criança apresentar uma melhora significativa depois de no mínimo 48 horas, a gente pode liberar para o tratamento ambulatorial com antibiótico-terapia via oral. E aí o antibiótico de escolha nesses casos vai depender dos resultados de cultura e da resposta inicial, a antibiótico-terapia realizada até o momento. Então, é isso, tá bom? Essa criança deve ser tratada aí entre 14 a 21 dias e nas situações em que, vou listar aqui para vocês, a gente tem que começar a pensar em intervenção cirúrgica. Então, quando ela não apresentar melhoras após 24 a 36 horas de antibiótico-terapia parenteral, quando ela apresentar uma deterioração clínica associada a uma piora da acuidade visual e nas situações em que ela vai apresentar sinais clínicos ou tomográficos de abscesso, tá? Nessas situações a gente começa a pensar numa intervenção cirúrgica. E para finalizar, vou falar rapidinho sobre a faceite necrotizante, que a princípio ela pode gerar uma manifestação, ela pode ter uma manifestação bem semelhante a uma celulite. Então vou falar aqui alguns pontos para vocês, característicos da faceite necrotizante que ajudam a gente a diferenciar de uma celulite. Tá? Então, disseminação rápida da infecção, sinais de toxemia, anestesia cutânea, edema que vai se estender além da área de eritema, então além daquela área de vermelhidão, presença de gás nos tecidos moles, equimose ou necrose da pele, presença de bolhas e dor intensa e constante. Então, pessoal, a faceite necrotizante ela é uma infecção rapidamente progressiva, caracterizada por uma extensa necrose da pele e do tecido subcutâneo do músculo e da face, tá? Dos músculos e da face. Ela vai acontecer secundária devido a uma extensão de lesões de pele em cerca de 80% dos casos, e a maioria das infecções, a maioria da faceite necrotizante vai acontecer pelos Staphylococcus aureus e pelos Streptococcus pyogenes, que vão produzir toxinas e enzimas que serão responsáveis ali pela necrose dos tecidos. A gente tem também a situação ali em que vai haver bactérias responsáveis pela presença de gás e fermentação dos tecidos. E existe um caso mais assim raro, de faceite necrotizante, que pode ser polimicrobiana, provinda ali da flora intestinal, tá? Então vai acontecer secundárias situações muito específicas, como procedimentos cirúrgicos gastrointestinais, lógico, trauma abdominal penetrante, úlcera de decúbito, abscesso perianal, uso de drogas de abuso injetáveis, disseminação de bartolinite ou infecção vulvovaginal.
Para o diagnóstico da facete necrotizante, a gente tem aí o exame anatomopatológico, que é o exame padrão ouro, tá? E a conduta nesses casos deve ser o desbridamento mais precoce possível, agressivo e, claro, associado a uma antibiótico-terapia de amplo espectro.